Olá, aprendizes da história, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Andréa Regina e estou aqui hoje para a gente conversar sobre as fontes e o conhecimento da história. Parece um tema legal, não é mesmo? Então, esse tema está no capítulo 2 do livro de vocês. E vocês sabiam que o trabalho do historiador, da historiadora, se parece muito com o trabalho do detetive, do investigador? Sabe por quê? Porque nós, da mesma forma que esses outros profissionais, buscamos pistas, evidências que foram deixadas por outros povos, outras sociedades em outras épocas, para que a gente possa, a partir da análise dessas pistas, compreender como aconteceu determinado fato histórico. Não é interessante? No livro de vocês, inclusive, a imagem inicial mostra um detetive tentando elucidar um crime. O historiador e a historiadora, eles não vão buscar, né, esse tipo de trabalho, mas eles vão buscar compreender os processos que fazem parte das transformações, tanto na sociedade, na política, na cultura, na religião e muito fortemente também na questão de como a própria civilização ela altera o ambiente em que vive. No livro de vocês, então, ele começa justamente falando sobre as fontes da história. E nós, historiadores, utilizamos diversos tipos de fontes que chamaremos de fontes históricas. Para vocês terem uma ideia, uma fonte histórica não precisa ser apenas um documento escrito ou, por exemplo, um objeto arqueológico. Na verdade, vários tipos de documentos em vários tipos de materiais servem como fontes históricas. Por quê? Porque, na verdade, eles são um pedacinho de uma época. E por essa razão, eles nos ajudam a compreendê-la. Obviamente que dentro, né, de uma análise do contexto, como ele foi produzido, como ele foi utilizado. No livro de vocês, então, tem uma imagem, né, que mostra uma fotografia que também serve como fonte do passado, como fonte da história. Para vocês terem uma ideia, eu estive em um museu na cidade de Juazeiro do Norte, todo direcionado para a história de um líder religioso e político chamado Padre Cícero. E eu compreendi toda a história desse político e padre a partir de um acervo de fotografias. Então vejam que a fotografia ela pode ser uma grande ferramenta, uma grande pista para o historiador entender uma época. Outro aspecto que o livro de vocês traz não são só objetos materiais, objetos da cultura material, mas também aquilo que é dito pelas pessoas, né? O que nós chamamos de tradição oral ou história oral. Então, por exemplo, uma lenda, uma parlenda, uma cantiga, uma reza, esses elementos que são passados de geração para geração através da oralidade, né, através só da fala, também podem ser utilizados como fontes históricas. Da mesma forma, qualquer tipo de objeto. Então, desde um brinquedo até um móvel, né? Até mesmo, por exemplo, uma máquina fotográfica do começo do século XX, ela é extremamente diferente das máquinas fotográficas do século XXI. Então, a gente vê que até os objetos também têm história. Outra coisa importante é entender que o conhecimento histórico ele segue uma metodologia. Então, nós historiadores nos baseamos em um percurso metodológico para poder fazer o nosso trabalho, porque nós não podemos inventar a história. Nós só podemos narrá-la a partir dos objetos que encontramos ao longo do tempo. Outra coisa também que é importante é lembrar que a história é feita de colaboradores também, né? De outros profissionais que também ajudam nessas investigações. No livro de vocês, por exemplo, eles, por exemplo, citam o papel do geógrafo, mas eu acho que também é preciso falar do papel do arqueólogo, né, que faz todo o trabalho nos sítios arqueológicos, o papel do paleontólogo, que examina os fósseis deixados, né, por animais, pessoas, o papel inclusive dos antropólogos que entrevistaram remanescentes de antigas sociedades. Então, todos esses profissionais, eles contribuem com a história, né? Até o economista, para vocês terem uma ideia, porque nos ajuda a entender como era uma época. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. É só para vocês
darem uma olhada no livro, né? Se vocês puderem, já façam essa primeira atividade, que quando a gente voltar da quarentena, eu corrijo tudo, tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Fiquem bem, fiquem em casa. Tchau, tchau.